Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no programa As Profecias de Daniel. Estamos falando sobre o capítulo 4, o sonho da árvore. Já falamos muita coisa, estamos nos aproximando do final, quando nós vamos fazer algum retoque naquilo que foi falado, especialmente na posição do rei Nabucodonosor, que não atendeu às recomendações dadas pelo profeta Daniel para que ele revisse sua posição de autossuficiência. Ele não ouviu, não é? E também entrando em algumas considerações proféticas. Está conosco hoje aqui o pastor Fábio Gomes, de Brasília, que vai compor a apresentação desse programa. Nós vamos observar a ausência do pastor Gerson, que não pôde estar presente neste momento. Então, estaremos nós aqui fazendo toda a apresentação. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, e a paz do Senhor a todos que nos assistem. Indo diretamente ao assunto, encerramos o episódio passado com considerações do pastor Gerson muito oportunas, que fala no verso 27 deste capítulo 4, quando diz assim: Daniel, depois de interpretar o sonho, ficou espantadíssimo com o sonho, como que pode um império tão grande, ou seja, quando ele fala o império, o rei, Nabucodonosor, de repente ser tirado de tudo e ser levado ao chão como um animal. Ele ficou espantadíssimo com isso. Mas Deus fez tudo isso para mostrar que ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre os grandes reinos. E o verso 27 diz assim: o conselho de Daniel é ele, depois que ele transmitiu o sonho: ó rei, coloque em ordem sua vida, talvez o Senhor não execute esse juízo, mostrando que Deus, ele não se arrepende do bem, mas se arrepende do mal, quando nós nos colocamos na posição, quando nós acertamos a nossa vida diante dele. Diz assim o verso 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfazes os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres e se prolongar a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, então observem, Daniel, depois de transmitir o sonho, ele deu um conselho ao rei com a sabedoria que ele tinha, com o conhecimento das coisas de Deus. Ó rei, coloque em ordem sua vida, usa de misericórdia com os pobres, porque ele não devia estar usando, não é? Pratica justiça. Quem sabe Deus prolongue a sua tranquilidade. O rei, ele se espantou também com tudo isso. Só que as coisas humanas são dessa forma. O que Deus fala, cai no coração, cai o temor, mas você acaba acreditando naquilo que os olhos estão vendo. E não leva em conta as profecias. Foi o grande mal de Nabucodonosor. Então, no verso 29, a palavra diz assim: ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande babilônica que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Uma soberba muito grande, uma autossuficiência. Ele reputou todo o poder universal à capacidade de gestão dele. É verdade que Nabucodonosor, ele antes de assumir o reino de seu pai Nabopolassar, ele era um general. Nós vamos ver nas passagens aqui de Daniel, dos impérios, como que a parte bélica, ela sobrepuja tudo, né? Como é importante a parte bélica nos reinos, como que Deus destaca, não é? Como um aspecto fundamental da estabilidade do reino, não é? Então, o rei disse isso. E o verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a voz suprema, anda do Senhor. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. A partir daí, o rei Nabucodonosor seria tirado do seu reino, e vamos ver a forma que Deus fez para que ele não fosse simplesmente afastado por outra pessoa ou por alguma ação humana, mas
foi o poder de Deus que o fez como se fosse um perfeito animal. Vou pedir ao pastor Fábio que faça as considerações a respeito dessa passagem. A própria Escritura, ela mostra exatamente o comportamento humano, a razão humana, e sobretudo a soberba, né? Em Provérbios, no capítulo 16, verso 18, diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. E foi exatamente aquilo que aconteceu com Nabucodonosor. Deus é misericórdia e juízo, mas o juízo não vem antes da misericórdia. A misericórdia, ela vem antes do juízo. E a misericórdia estava ali, na interpretação do sonho e no conselho de Daniel, né? Muito bem colocado pelo pastor Antônio Carlos. Olha, portanto, o rei aceita o meu conselho. E se nós colocarmos isso hoje para a nossa vida, fazendo um paralelo, né, profético daquilo que é o conselho de Deus, que é eterno, que não tem tempo, que está no tempo de Deus, né, o Espírito Santo tem um conselho para nós, a cada dia. E o conselho é o mesmo. O conselho é de um ajuste na nossa vida, o cuidado. Foi lembrado nos episódios anteriores, né, a questão desse conselho e daquilo que o rei precisava fazer. O rei teve experiências na interpretação do primeiro sonho, que foi o sonho do capítulo 2 da estátua, e agora nesse sonho. Então, ele precisava tomar uma posição para que aquela interpretação, o sonho referente àquela interpretação, não se cumprisse na sua vida. Mas o que aconteceu foi que Deus deixou por um tempo, né? Ao cabo de 12 meses, um ano. E ele, então, esqueceu, de certa forma, daquilo, toda a sua vaidade, a sua arrogância, a soberba dele subiu ao coração, e ele andando ali pelo palácio, né? Ele disse assim: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. E a gente estava comentando, né, pastor Antônio Carlos, aqui, aquilo que é o juízo, né? Ainda a palavra estava na boca do rei quando o juízo veio. Ou seja, o tempo foi dado, mas na hora que ele expressou aquilo que estava dentro do seu coração, o juízo veio. O Senhor espera exatamente que nós venhamos expressar aquilo que o Espírito de Deus coloca na nossa vida, no nosso coração. Então, ele expressou aquilo que ele tinha, né? E a soberba, a arrogância, estava ali, né, no seu coração, esqueceu de tudo e o juízo veio, pastor Antônio Carlos. Perfeitamente. Em seguida, se cumpre o decreto do Senhor, expresso aqui no verso 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, ou seja, Deus poderia usar vários meios, não é? Mas ele quis que se entendesse que foi exatamente a ação dele. Não foi uma enfermidade, não foi um outro general que se levantou contra ele, porque tudo isso poderia se entender como as ações humanas. Mas o Senhor quis deixar claro que foi o cumprimento daquilo que ele disse e que veio direto sobre Nabucodonosor o poder dele. Ele se transformou num animal, perdeu o juízo, perdeu o tino. Então, vamos dizer, uma pessoa está no comando num governo. De repente, ele tem um mal na cabeça, fica louco. Automaticamente, ele não tem como dar continuidade ao governo que ele tem. Então, foi o que Deus fez. Só que Deus fez de uma forma provisória, como ele tinha predito. E Nabucodonosor passou a viver no campo como animal. A palavra fala até algumas coisas assim, extremas. A palavra diz assim: foi tirado dentre os homens, comia a erva como o boi. Não sabemos nem como é que isso pode acontecer, né? Acho que normalmente uma pessoa se comer erva como boi é capaz de morrer. Mas em tudo isso estava mostrando o poder de Deus que fez com que tudo funcionasse dessa forma.
comia erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo. Virou um animal mesmo. Como as penas da águia, e as suas unhas como as aves. A unha cresceu, cresceu pelo, e o rei, que era o rei supremo, virou um animal. Deus mostrou o que é o homem, né? É. Sem a bênção de Deus, né? Sem a bênção Porque de a Deus. bênção estava relacionada ao sonho, à submissão dele, à glória a Deus, mas ele ensoberbeceu, né? Não é esta a minha Babilônia, que eu edifiquei para a minha glória, para a minha magnificência. E o Senhor mostrou para ele o que o homem é, né? O que nós somos sem o poder de Deus sobre a nossa vida. Perfeito. E como na interpretação de Daniel, aliás, no próprio sonho e depois a interpretação de Daniel, o tronco foi deixado na terra com cadeias. O próprio Daniel disse que o reino voltaria para ele. E depois de 7 tempos, que não se sabe quanto tempo foi, mas é um tempo de Deus, é um tempo, podemos interpretar, porque a palavra é profética, né? Ela está falando aqui no tempo de Nabucodonosor, mas ela tem uma projeção para o futuro. Então, passados 7 tempos, verso 34, descreve claramente o que aconteceu depois de um período que ele passou como animal. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, sempre eterno, um domínio eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga o que fazes, porque Deus tem poder sobre todas as coisas. Verso 36, estão mostrando a descrição dos acontecimentos, como ele foi jogado no campo, se tornou um animal e de repente o entendimento volta a ele e ele começa a reconhecer que há um Deus no céu sobre todas as coisas. E bendisse, e glorificou, e exaltou o nome do Senhor. No verso 36, no mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e minha glória foi aumentada. Então, olha que coisa extraordinária que Deus fez, não é? Quando ele reconheceu que há um Deus no céu, que tem poder sobre todas as coisas, que tudo que foi feito pela mão dele foi feito porque Deus permitiu. Quando ele reconhece isso tudo, o entendimento retorna a ele, ele volta ao reino, ele é reestabelecido e o seu reino ainda aumenta. Mais algum comentário, pastor Fábio? Chama a atenção aqui nesse verso 34, é que ele, no final dos dias, ele levanta os seus olhos ao céu. Ou seja, durante todo aquele tempo, ele estava com os olhos para baixo. Era a terra, era aquilo que, na verdade, ele sempre viu, Nabucodonosor, que era o seu reino, era a expressão daquilo que ele mesmo colocou. Ele entendia que o reino era por conta dele e o reino quem tinha estabelecido foi ele. E nós vemos nessa expressão aqui que ela, de certa forma, é repetitiva na palavra. Levantei os meus olhos ao céu, fala do entendimento daquilo que é o projeto eterno, que Deus reina. Isso aconteceu, né, com Abraão, quando foi sacrificar Isaque. Ele estava ali, levantou o cutelo, e quando ele levantou o cutelo, o anjo bradou: Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus, que não negaste o teu filho. Então ele levantou os olhos e viu o cordeiro. Aqui Nabucodonosor levanta os seus olhos e veio o entendimento. E o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, vai dizer: quando virem todas essas coisas vos sucederem,
levantai os vossos olhos, levantai as vossas cabeças, porque do alto virá a vossa redenção. Então, é uma colocação mostrando o seguinte, que ele precisava mudar a sua visão, o seu entendimento. E para mudar a visão, não é olhando para a terra. Para a terra não tem jeito, mas tinha que olhar para o céu e olhar para aquilo que Deus preparou. Todo livro, aliás, todo livro de Daniel é profético. Todo o livro tem profecias para o fim dos tempos, para os nossos dias. Daniel estava no reino universal e nós estamos caminhando para o último reino da terra, que, segundo as profecias, inclusive do próprio Daniel, será também um reino universal. De alguma maneira, seja administrativa ou de outra forma, nós estamos divididos por países, deverá haver uma certa unificação. Hoje você tem a Organização das Nações Unidas, sem querer dizer que será isso, né? Mas é uma semelhança que se faz alusão. E interessante quando se lê o Apocalipse, lá tem algumas expressões, mas antes de mencionar isso, queria lembrar uma coisa que é muito falada por nós, e que nós vamos destacar muito no capítulo 9, tá? Estamos longe ainda. É como que o tempo parou na profecia de Israel, porque Daniel, quando você lê Daniel, as profecias dele é sobre o seu povo e sua santa cidade, ou seja, é tudo Velho Testamento aqui, né? Quando Jesus veio, ele paralisou o Velho Testamento. Israel é rejeitado e o tempo parou para Israel. Então, quando a igreja entrou o tempo da igreja, quando a igreja for arrebatada, é como se o tempo desse continuidade. Interessante que quando Jesus veio à Terra, quem estava no governo era o Império Romano. Nós vamos falar também sobre isso, mas vamos dar só uma pincelada neste momento. Aí, vamos dizer assim, o Império Romano será revivido nos últimos tempos? De certa maneira. Não é aquele Império Romano de lá, mas um reino universal, com adoração ao rei, com todo o poder na mão de um governante único, tipo o reino de Nabucodonosor. Então, assim como Nabucodonosor foi tirado, passou 7 tempos, depois ele retornou, aí você lê, eu já vou falar uma expressão aqui um pouquinho diferente, já dando a interpretação. O reino que foi, porque ela fala assim, a besta que era, né? Mas vou falar o reino, porque a besta ali era um animal que era o reino. Vamos deixar isso, as explicações, para mais adiante. O reino que era, que foi e que há de vir. Todos se admirarão do reino que era e já não é, mas virá. Então vai acontecer algo semelhante a Nabucodonosor. Na época de Jesus, tinha um império, o Senhor interrompeu o tempo para a salvação do mundo, introduzindo o Novo Testamento. Quando a igreja foi arrebatada, vai continuar como se para os judeus a partir de Jesus. Ou seja, o mundo vai continuar. Nós é que entramos num lapso de tempo aqui para a salvação do mundo, os gentios. Então aí entende-se que as coisas vão estar aproximadamente em termos modernos, como estava na época de Jesus. E esse grande império, que foi o maior império do mundo, aí tem detalhes, porque você vai dizer assim, mas tudo não vem em decadência? Nós vamos explicar isso mais adiante. Mas foi o maior império, um poder militar fantástico, uma capacidade de gestão, com leis, com a cidadania romana. As leis romanas estão até hoje, nos nossos dias, estão aí nos livros jurídicos. Então, entende-se que aquele império poderoso, ele foi destruído, mas ele vai voltar para que se cumpra as escrituras semelhantemente ao reino de Nabucodonosor. Como ele foi tirado, passou 7 tempos, depois ele retorna, também esse reino que era e que não é, ele há de vir e todos ficarão admirados desse grande reino que será estabelecido. Algum comentário, pastor? Não, é isso mesmo. Ou seja, o próprio livro, né, de Daniel, no capítulo 12, o Senhor manda que ele feche, aí cele as palavras dessa profecia. Exatamente aquilo que o pastor Antônio Carlos colocou.
Porque lá em Apocalipse, o Senhor fala o contrário. Agora, o selo vai ser tirado. Vai ser tirado. Ou seja, é exatamente no final de todas as coisas, naquilo que o Senhor já tem preparado. O projeto se encerra para a igreja fiel, que vai subir, e ele inicia, neste último tempo, para Israel, né? Que o Senhor tem uma operação na vida de Israel. Pastor Fábio e irmãos que nos acompanham, nós estamos encerrando tanto este episódio como também o capítulo 4. Gostaria de pedir, pastor Fábio, que lesse o verso 37, que é o fechamento do sonho de Nabucodonosor, desse capítulo escrito por ele. No verso 37 diz assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós encerramos aqui este episódio e também o capítulo 4. Vamos nos preparar para entrar no capítulo 5, no episódio que vem. Agradecemos a presença do pastor Fábio, que enriqueceu muito a exposição deste capítulo, e também agradecemos a presença dos irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém.